A gente tem um ponto de vista um pouco divergente aqui do Rodrigo. A gente fez um trabalho de avaliação de um edital da RTS baseado na incubação de empreendimentos solidários, enfim. A gente acredita que a tecnologia ela tem que ser vista até não só como uma força produtiva num sistema capitalista, né? E nesse sentido também ela não pode ser vista só como aplicada ao processo produtivo. Eu acho que a gente também tem que perceber ela no sentido ontológico mesmo, né? De todo a tecnologia ela é o conhecimento objetivado. Então ela pode dar origem a produtos, metodologias, enfim, a partir desse ponto de vista que a gente leu os projetos que eram desenvolvidos. E do ponto de vista da vinculação com a economia solidária, a relação com a autogestão era fundamental, porque é isso que dá o caráter democrático, né, da construção coletiva daquele produto, daquele processo, daquela metodologia. E aí chama atenção que a gente também visitou Porto Alegre, a gente visitou periferias lá, né, que eram acompanhadas por uma OCIP chamada Guaí. E, enfim, a gente identificou processos que são muito semelhantes ao que acontece aqui nas periferias do Rio de Janeiro, em pequenas e em grandes e médias cidades, né? Essas organizações que prestam assessoria, elas têm um vínculo com organizações de base, que já tem todo um acúmulo ali, né, de mobilização, de organização coletiva e que estão incorporando estratégias de geração de trabalho e renda, né? Agora, é claro que essas condições elas não estão dadas, não adianta você pensar que é somente numa máquina para transformar o PET em outra coisa, né? Você tem que pensar também do ponto de vista, né, da construção política mais ampla disso. E eu acredito que as metodologias que são desenvolvidas, elas são metodologias sociais, sim, né? Todo o processo de formação, de mobilização, de contraplanejamentos territoriais que são, né, até o Marcelo José Lopes de Souza usa esse termo, né, de territórios dissidentes, contraplanejamentos, a se referir a essas formas autogestionárias que a gente identifica nos territórios. E aí, assim, pegando um pouco a fala do Maurício, né, eu acredito que essa mobilização que acontece nessas periferias, que em muitos casos, né, assume aí a escala de cidades médias, né, você tem complexos aí que passam de 200 mil habitantes, né? Então, o que é isso? É uma cidade, né? Eu acho que essas organizações elas têm que ser ouvidas, elas não podem ser representadas numa conferência esvaziada em âmbito nacional. O que isso é democrático? Não é democrático. É muito mais democrático você ouvir uma organização que trabalha com uma escala num determinado território do que você ouvir pseudo-organizações nacionais que não têm base, né? Então eu acho que a tecnologia social tem que se vincular a esses processos autogestionários. Enfim, acho que por aí, nesse sentido, eu considero essas metodologias de organização, de formação como tecnologias sociais também.